Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje nessa aula matinal estaremos falando sobre o capítulo 6 do canto 12 do Srimad Bhagavatam, intitulado A Morte de Maharaj Parikshit. Então esse capítulo em especial ele vai descrever a liberação de Maharaj Parikshit, a cerimônia de sacrifício de Maharaja Janamejaya para matar todas as serpentes. Também vai falar sobre a origem dos Vedas e como Srila Vyasadeva dividiu a literatura védica. Após ouvir essas palavras de Shukadeva Goswami, as instruções finais do capítulo 5, Maharaj Parikshit afirmou que, por escutar o Bhagavatam, que é o resumo dos Puranas e que está repleto dos nectários passatempos da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Uttama Shloka, ele alcançará a posição transcendental de destemor e unidade com o Supremo. Sua ignorância se dissipara e pela misericórdia de Sri Shukadeva ele conseguira ter a visão auspiciosíssima da forma pessoal de Deus, a saber, a personalidade de Deus Sri Hari. Como resultado, ele havia deixado de lado todo o medo da morte. Sri Parikshit Maharaj pediu então a Shukadeva Goswami que permitisse fixar o coração nos pés de lótus do Senhor Hari e abandonar a vida. Depois de conceder esta permissão, Sri Shukadeva levantou-se e partiu. Em seguida, Maharaj Parikshit, livre de todas as dúvidas, sentou-se em postura yógica e emergiu na meditação sobre a superalma. Então, a serpente alada, chegando disfarçado de Brahmana, picou e o corpo do rei santo foi de imediato reduzido a cinzas. Janamejaya, o filho de Parikshit, ficou muito raivoso ao receber a notícia da morte de seu pai e começou uma cerimônia de sacrifício com a finalidade de destruir todas as serpentes. Embora recebesse proteção de Indra, Takshaka, a serpente alada que picou Maharaj Parikshit, foi evocado pelos mantras e estava prestes a cair no fogo. Vendo isso, Brihaspati, o filho de Andira Rishi, veio informar a Maharaja Janamejaya que Takshaka não poderia ser morto porque bebera o néctar dos semideuses. Além disso, Angira disse que todas as entidades vivas têm de gozar os frutos de suas atividades passadas.
Portanto, o rei devia desistir deste sacrifício. Janamejaya, convencido dessa maneira pelas palavras de Brihaspati, parou o sacrifício. Depois disso, Shuta Goswami, em resposta a perguntas feitas por Sri Shaunaka, descreveu as divisões dos Vedas. Do coração do mais elevado semideus, Brahma, originou-se a sutil vibração transcendental, e desta sutil vibração sonora surgiu a sílaba Om, potentíssima e autoluminosa. E usando esse Omkara, o Senhor Brahma criou os Vedas originais e ensinou-os a seus filhos, Mariti e outros, que eram todos líderes santos da comunidade bramínica. Este conjunto de conhecimento védico foi transmitido através da sucessão discipular de mestres espirituais até o fim de Dwapara Yuga, quando o Senhor Vyasadeva o dividiu em 4 partes e instruiu várias escolas de sábios nestes 4 samhitas. Ao ser rejeitado por seu mestre espiritual, o sábio Gyanavalkya teve de entregar todos os mantras que recebera dele. Para obter novos mantras do Yajurveda, Gyanavalkya adorou o Senhor Supremo na forma do Deus Sol. Sri Suryadeva, a seguir, atendeu a sua prece. Esse é o resumo, desse capítulo 6 do canto 12, onde vamos começar agora no verso 1, onde Shuta Goswami está dizendo: após ouvir tudo o que o autorrealizado e equilibrado Shukadeva, filho de Vyasadeva, narrara, Maharaja Parikshit aproximou-se humildemente de seus pés de lótus. Tocando com sua cabeça os pés do sábio Shukadeva, o rei, que vivera a vida toda sob a proteção do Senhor Vishnu, de mãos postas, em gesto de súplica, falou o seguinte. Então aqui, segundo Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura, alguns dos sábios presentes, enquanto Shukadeva instruía o rei Parikshit, eram filósofos impersonalistas. Por isso a palavra Samena nesse verso indica que no capítulo anterior, Shukadeva Goswami expusera a filosofia da autorrealização de modo que agradasse a tais yogis intelectuais, que é uma parte em um verso que ele fala que tudo é um, que tudo é a verdade absoluta e que a verdade absoluta é tudo. Já para o devoto, o Bhakti Yoga entende que essa unidade é qualitativa. Entende? Maharaj Parikshit disse: agora, porque uma grande e misericordiosa alma como tu concedeu-me tal bondade, alcancei o objetivo de minha vida. Falaste-me pessoalmente esta narração sobre a suprema personalidade de Deus, Hari, que não tem princípio nem fim. Não considero nem um pouco surpreendente que grandes almas como tu, cujas mentes vivem absortas na infalível personalidade de Deus, concedam misericórdia a todas as almas condicionadas, atormentadas, como estamos pelos problemas da vida material. Ouvi de ti, Shukadeva Goswami, este Srimad Bhagavatam, que é o resumo consumado de todos os Puranas e que descreve com perfeição o Senhor Supremo, o Tamashloka. Meu Senhor, agora não temo Takshaka, a serpente alada, nem nenhum outro ser vivo. Tampouco tenho medo de encontrar-me com a morte
repetidas vezes, porque me absorvi naquela verdade absoluta, puramente espiritual, que me revelaste e que destrói todo o temor. Ó Brahmana, por favor, dá-me permissão para submeter minha fala e funções sensoriais ao Senhor Adokshasa. Permite-me absorver minha mente purificada de desejos luxuriosos no Senhor e assim partir dessa vida. Shukadeva Goswami, no verso anterior, ele perguntou ao rei Parikshit, que mais você deseja ouvir, agora que eu estou finalizando essas instruções, que eu narrei todos os passatempos de Krishna, toda a ciência, toda a filosofia. E agora o rei está respondendo que compreendeu perfeitamente a mensagem do Srimad Bhagavatam e que, sem mais delongas, sem procrastinação, ele está pronto para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Então o rei continuou a falar: revelaste-me o que é mais auspicioso, o supremo aspecto pessoal do Senhor. Agora eu estou fixo em conhecimento e autorrealização e minha ignorância foi totalmente erradicada. Shuta Goswami disse: depois de receber essa solicitação, o santo filho de Sri Vyasadeva, Shukadeva Goswami, deu sua permissão ao rei Parikshit. Então, após ser adorado pelo rei e todos os sábios presentes, Shukadeva Goswami partiu daquele lugar. Maharaj Parikshit sentou-se então à margem do Ganges, num assento feito de grama d'arba, cujas pontas estavam voltadas para o leste, e pôs-se de frente para o norte. Por ter alcançado a perfeição da yoga, ele experimentou plena autorrealização e livrou-se do apego material e da dúvida. O Rei Santo fixou a mente no eu espiritual através da inteligência pura e passou a meditar sobre a suprema verdade absoluta. Seu ar vital deixou de mover-se e ele ficou tão imóvel quanto uma árvore. Ó Brahmanas eruditos, enquanto Takshaka, a serpente alada que fora enviada pelo irado filho do Brahmana, dirigia-se ao rei para matá-lo, ela viu Kashyapa Muni no caminho. Takshaka agradou a Kashyapa, presenteando-o com valiosas oferendas, e dessa maneira deteve o sábio, que era perito em neutralizar venenos, de proteger Maharaj Parikshit. Depois, a serpente alada, que podia assumir qualquer forma que desejasse, disfarçou-se de Brahmana e aproximou-se do rei e traiçoeiramente o picou com o seu veneno. Então Kashyapa, ele podia neutralizar o veneno de Takshaka e demonstrou esse poder ao trazer uma palmeira de volta à vida, depois que Takshaka reduzira cinzas, picando-a com suas presas. Mas, em virtude do arranjo do destino, Kashyapa foi desviado de Takshaka e o inevitável aconteceu. Então, tudo está sob o controle direto de Krishna e tinha que acontecer isso mesmo, Krishna estava querendo trazer logo o Maharaj Parikshit de volta para o mundo dele, o mundo divino. De modo que enquanto seres vivos de todo o universo assistiam à cena, o corpo do iminente e autorrealizado santo entre os reis, Maharaj Parikshit, foi de imediato reduzido a cinzas pelo fogo do veneno da serpente. Quando ela picou, Maharaj
Parikshit ele se incendiou, né? Foi reduzido a cinzas. Tamanho era o poder dessa serpente evocada pelo Brahmana, que tinha os seus motivos particulares de raiva com Maharaj Parikshit, e amaldiçoou, né, o rei, fazendo essa mágica de produzir esse ser que iria matá-lo. E na hora que Maharaj Parikshit, né, foi reduzido a cinza, então na terra e nos céus ergueu-se um terrível clamor de lamentação em todas as direções. E todos os semideuses, demônios, seres humanos e outras criaturas ficaram atônitos. Tímbales soaram nas regiões dos semideuses, e os Gandharvas e as Apsaras celestiais cantaram. Os semideuses lançaram chuvas de flores e falavam, né, palavras de louvor. Embora se lamentassem a princípio, todas as pessoas eruditas, incluindo os semideuses, logo realizaram que uma grande alma estava retornando ao lar, retornando assim ao Supremo. Isto era, sem dúvida, motivo de celebração. Então, todo o universo celebra quando um devoto puro alcança, né, o sucesso nesse mundo e volta para o mundo espiritual. De modo que o filho de Maharaj Parikshit, Maharaja Janamejaya, ao ouvir que seu pai fora picado fatalmente pela serpente alada, ele ficou assim muito irado e fez com que Brahmanas executassem um grande sacrifício em que ofereceu todas as serpentes do mundo ao fogo, né, no fogo do sacrifício. Olha só a atitude do filho, né, de Maharaj Parikshit. Ao ver que até as serpentes mais poderosas estavam queimando nessa cerimônia de vingança, né, no fogo ardente daquele sacrifício, Takshaka, dominado pelo medo, aproximou-se do senhor Indra em busca de refúgio. Então o senhor Indra é o rei celestial, né, rei dos semideuses, e de alguma forma ele protegia, né, Takshaka. Então foi lá buscar refúgio no senhor Indra, e como não viu Takshaka entrando no fogo do sacrifício, o rei Janamejaya disse aos Brahmanas: por que Takshaka, a mais vil de todas as serpentes pela qual, né, eu fiz essa cerimônia de fogo, não está queimando aqui nesse fogo? Os Brahmanas responderam: ó melhor dos reis, a serpente Takshaka não caiu no fogo porque está sendo protegido por Indra, de quem ele se aproximou em busca de refúgio. Indra a está mantendo longe do fogo. O inteligente rei Janamejaya, após ouvir essas palavras, respondeu aos sacerdotes: então, meus queridos Brahmanas, por que não lançar Takshaka no fogo junto com seu protetor Indra? Tamanho, né, era o grau de ira que o filho de Maharaj Parikshit estava, né, determinado de qualquer maneira a destruir essa serpente, né, assassina, vamos dizer assim, do seu pai. Ouvindo isso, né, os sacerdotes, então, seguindo, né, a ordem do rei Janamejaya, cantaram o seguinte mantra para oferecer Takshaka junto com Indra como oblação no fogo de sacrifício. Eles disseram: ó Takshaka, cai agora mesmo neste fogo, junto com Indra e toda a sua hoste de semideuses. Olha só o poder que os Brahmanas tinham, hein? Então, quando, devido às palavras ultrajantes dos Brahmanas, o senhor Indra, junto com o seu aeroplano e Takshaka, foi de repente lançado fora de sua posição, ele ficou muito perturbado.
Brihaspati, né, o filho de Andira Muni, então Brihaspati é o mestre espiritual, né, dos planetas celestiais. Então Brihaspati, vendo Indra caindo do céu em seu aeroplano, junto com a serpente Takshaka, aproximou-se do rei Janamejaya e falou-lhe o seguinte: ó rei, entre os homens não é apropriado que este rei das serpentes encontre com a morte através de tuas mãos, pois ele bebeu o néctar dos semideuses imortais. Logo, não está sujeito aos sintomas ordinários de velhice e de morte. É a própria alma corporificada, através de suas atividades, que provoca a sua vida, morte e destino na vida seguinte. Portanto, ó rei, nenhum outro agente é de fato responsável pela criação da felicidade e sofrimento de alguém. Embora o rei Parikshit aparentemente tivesse morrido em virtude da picada da serpente Takshaka, fora o próprio Senhor Krishna que o levara de volta ao reino de Deus. E Brihaspati queria que esse jovem rei, o filho de Maharaj Parikshit, né, Janamejaya, visse as coisas do ponto de vista espiritual, para que ele saísse dessa ira, né, vingativa. E por isso, né, Brihaspati continua dizendo: ao ser morta por serpentes, ladrões, fogo, raio, fome, sede, doença ou qualquer outra coisa, a alma condicionada está experimentando a reação à sua própria atividade passada. Então, segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, o rei Parikshit obviamente não estava sofrendo a reação do karma passada, né? Por ser ele um tão eminente devoto, um Mahabhagavata, o Senhor Krishna em pessoa o levou de volta ao lar, de volta ao Supremo. Mas antes de levar Maharaj Parikshit, né, Krishna fez esse arranjo da serpente picá-lo, e também principalmente para ter esse momento onde ele se encontraria com o Shukadeva Goswami, onde foi narrado esse, né, excelente Srimad Bhagavatam, que é o manual para você aprender a ciência espiritual, né, e ter todo o conhecimento para sair desse mundo material, para quem não quer mais ficar nesse oceano de misérias materiais. Aqui estão, né, todas as instruções, onde você simplesmente volta para o mundo de felicidade absoluta da alma. E Krishna simplesmente, né, quando vê um devoto puro nesse mundo, um Mahabhagavata, ele se prepara para tirar o devoto realmente desse mundo, né? Porque se você atingiu essa posição tão elevada, né, o único propósito de Krishna deixar você ficar aqui nesse mundo é para praticar o serviço devocional. Brihaspati está aqui, né, falando: não se preocupe, isso é reação. As pessoas vão embora desse mundo pelo destino, as reações do karma passado. Então cada uma, de acordo com uma situação específica, abandona esse mundo. Então todo mundo, toda alma que está condicionada nesse mundo material está experimentando as reações, né, de suas atividades passadas. Por isso temos que ficar muito atentos ao que estamos fazendo nessa presente vida, né? Tudo o que estamos sofrendo e desfrutando nesse mundo é o que nós estamos colhendo daquilo que semeamos. Mas Krishna não quer que tenhamos aqui uma vida boa ou ruim nesse mundo material, porque tudo aqui é um sonho. A ideia de Krishna é que você se renda a Ele, entre numa consciência transcendental, se torne, né, um Mahabhagavata, e
ele vai preparar o seu caminho e criar a situação para te levar de volta para o mundo espiritual o quanto antes. E ainda vai fazer você agir em nome dele nesse mundo enquanto você estiver por aqui nesse planeta, né? Ou nesse universo, dentre tantos outros universos que são manifestados pela potência, né, material do Senhor Krishna. Então Brihaspati termina dizendo para o rei Janamejaya: portanto, meu querido rei, por favor, para esta cerimônia de sacrifício que foi iniciada com a intenção de prejudicar os outros. Muitas serpentes inocentes já morreram queimadas. De fato, todos têm de sofrer as consequências imprevistas de suas atividades passadas. Né? Tipo dizendo, não adianta você ficar revoltado porque era um membro familiar, né, o seu pai, que foi assim assassinado por essa serpente, mas tudo isso estava dentro do arranjo de Deus, né? Brihaspati está falando. E as pessoas que não são Bhagavatas estão sob a condução de seus destinos kármicos. Cada um vai receber o tipo de morte que merece e vai seguir nessa vida material até que um dia se torne, né, uma alma pura, avançada nesse mundo e volte para a espiritualidade. Então, nessa passagem desse verso, Brihaspati admite que, embora as serpentes parecessem inocentes, pelo arranjo do Senhor, elas também estavam sendo punidas em decorrência de suas más atividades passadas. Suta Goswami continuou: ao receber esse conselho, Maharaj Janamejaya respondeu: que assim seja. Honrando as palavras do grande sábio, ele desistiu de executar o sacrifício de serpentes e adorou Brihaspati, que é o mais eloquente dos sábios. Esta é de fato a energia ilusória do Senhor Supremo Vishnu, a qual é incontrolável e difícil de perceber. Embora as almas espirituais individuais sejam partes integrantes do Senhor, através da influência dessa energia ilusória, elas se deixam confundir por sua identificação com vários corpos materiais. Essa energia ilusória do Senhor Vishnu é tão poderosa que mesmo o ilustre filho do rei Parikshit, por algum tempo ficou, desorientado. Por ele ser um devoto do Senhor Krishna, contudo, sua confusão logo foi retificada. E ele tirou, o ódio de seu coração, encerrando, a cerimônia, que era uma cerimônia vingativa. Por outro lado, um materialista qualquer, sem a proteção especial do Senhor, ele vai mergulhar nas profundezas da ignorância material. De fato, os materialistas não se interessam pela proteção do Senhor Vishnu. Portanto, sua completa ruína é inevitável. Ele não vai ouvir o conselho de bons sábios, eminentes sábios como Brihaspati. Simplesmente eles vão continuar nesses impérios de violência e ira, e acaba que toda a humanidade se degrada, porque ninguém quer aceitar as instruções da Suprema Personalidade de Deus. Então esse Bhagavata aqui está presente para todas as pessoas que tenham pelo menos um mínimo de interesse de compreender Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Suta Goswami continuou falando: mas existe uma realidade suprema onde a intrépida energia ilusória não pode dominar. Pensando, a energia ilusória vai pensar: posso controlar este homem porque ele é enganador. Nessa realidade sublime,
não existem filosofias argumentativas ilusórias. Ao contrário, lá os verdadeiros estudantes da ciência espiritual dedicam-se sempre à investigação espiritual autorizada. Nessa realidade suprema, não há manifestação da mente material, que funciona em termos de sua decisão e dúvida alternantes. Os produtos materiais criados, suas causas sutis e as metas de desfrute alcançadas por sua utilização não existem lá, nessa realidade, suprema. Além disso, nessa realidade suprema, inexiste espírito condicionado, coberto pelo falso ego e pelos 3 modos da natureza. Tal realidade exclui tudo o que é limitado ou limitante. Aquele que é sábio deve, portanto, deter as ondas da vida material e desfrutar dentro de si essa verdade suprema. Então, nesse verso, podemos compreender que a energia ilusória do Senhor, que é chamada Maya, pode exercer sua influência à vontade sobre as pessoas que são hipócritas, enganadores e desobedientes às leis de Deus. E visto que a personalidade de Deus é livre de todas as qualidades materiais, a própria Maya sente temor em sua presença. Como afirmou o Senhor Brahma, a própria Maya tem vergonha de ficar face a face com o Senhor Supremo. Na realidade espiritual suprema, como foi dito nesse verso, a argumentação acadêmica inútil ou a especulação mental é completamente ausente. Como se afirma no Srimad Bhagavatam, no canto 6, capítulo 4, verso 31, é dito: deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências à onipenetrante e suprema personalidade de Deus, que possui ilimitadas qualidades transcendentais, agindo no âmago dos corações de todos os filósofos que defendem vários pontos de vista. Ele faz com que se esqueçam de suas próprias almas, enquanto ora concordam em suas opiniões, ora discordam entre si. Assim, ele cria dentro deste mundo material uma situação na qual eles são incapazes de chegar a uma conclusão. Ofereço-lhe minhas reverências. Aqui podemos entender que não adianta você falar filosofias sem ter a base central, o Espírito, ou Deus também. Então, toda filosofia que é debatida, argumentativa, de uma forma especulada, é árida, porque são apenas questões em termos materiais. Não se coloca, o Espírito. Então, Deus, ele faz com que os filósofos sejam enganados, através de Maya, porque eles não estão interessados em Deus, mas simplesmente é um debate de curiosidades inúteis, onde eles não aceitam o conhecimento direto de Krishna. Por que a pessoa não aceita as instruções de Deus e aceita essa como a filosofia máxima, transcendental, sem discussões paralelas, que criem dúvidas, incertezas? Dessa maneira, esse verso está trazendo essa realização para nós, Então, no final, ele fala aqui nesse verso que aquele que é sábio, que ultrapassou tudo isso, que vive nessa realidade espiritual, deve, portanto, deter as ondas da vida material, contendo, afastando esse tipo de informações extras que não tem nada a ver com o espírito, e deve desfrutar dentro de si essa verdade suprema. Esse é o conselho que está sendo dado aqui,
Viva em Deus, né? Respire em Deus, ame em Deus e deixa todas essas questões filosóficas, assim, que é tudo plano mental, onde você desafia a autoridade do conhecimento de Deus, ou fala que Deus não existe, ou que Deus é impessoal. Dessa forma, assim, as pessoas estão perdendo, né, o ponto central da existência absoluta, que é a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, né, o Senhor Vishnu, que está dentro do nosso coração. Shuta Goswami, né, continua dizendo: aqueles que desejam abandonar tudo o que não é essencialmente real, dirigem-se de forma sistemática por meio da discriminação negativa dos elementos extrínsecos à suprema posição do Senhor Vishnu. Abandonando o materialismo mesquinho, eles oferecem seu amor exclusivamente à verdade absoluta dentro de seus corações e abraçam essa verdade suprema em meditação fixa. Então, é o que nós falamos anteriormente, né? Você abandona tudo aquilo que afirma pela negação, né? Deus não é isto, Deus não é isto, Deus não é isto. Então esse é o tipo de filosofia onde você nega o que não é Deus, mas também no final você não sabe o que é Deus. E aqui nesse verso está falando, né? Abandona esse materialismo mesquinho, que não tem nada a ver, e oferece o seu amor a essa verdade absoluta que está dentro do seu coração, com essa meditação fixa, né? Por isso que Krishna fala: pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Eu sempre repito isso porque essa é a instrução. O que você está pensando, né? O seu pensamento cria a sua realidade. Se você quer sair desse mundo material, dessa maia, você tem que, né, criar a realidade associada com Deus que está dentro do seu coração, e aí seguir uma vida de expressão perfeita em qualquer dimensão, em qualquer mundo que você tiver. Então, nesse verso, as palavras, né, que falam que são a argumentação negativa, indicam o processo, né, de discriminação negativa, pelo qual alguém empenhado na busca da verdade essencial e absoluta rejeita sistematicamente tudo o que é supérfluo, superficial e relativo. No mundo inteiro, os homens têm rejeitado a validade última das verdades políticas, sociais e até mesmo religiosas, mas por lhes faltar consciência de Krishna, permanecem confusos e cínicos. Porém, como fica bem claro neste verso, aqueles que de fato desejam conhecimento perfeito devem não só rejeitar o não essencial, como também entender, enfim, a realidade espiritual essencial, chamada Parampadam Vaishnavam, o destino supremo, a morada do Senhor Vishnu. Padam indica tanto a posição quanto a morada da suprema personalidade de Deus, que só pode ser compreendido por aqueles que abandonam o materialismo mesquinho e adotam a posição de amor exclusivo ao Senhor. Esse amor exclusivo não é tacanho nem sectário, porque todas as entidades vivas, estando dentro do Senhor, são servidas de forma automática quando alguém serve diretamente à entidade suprema. Este processo de prestar o serviço mais elevado ao Senhor e a todas as entidades vivas constitui a ciência da consciência de Krishna, que é ensinada através de todo esse Srimad Bhagavatam. Ou seja, isso pode ser resumido, né, na famosa frase: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né, como a ti mesmo. Então busca a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e depois tudo
te vai ser acrescentado. Se você serve ao Supremo, né, vivendo nessa realidade do Espírito, automaticamente o universo, né, que é a expressão de Deus, vai servir ao Espírito consciente nessa trajetória de volta ao Supremo. Então, semelhantes devotos chegam a compreender a situação transcendental suprema da personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, porque já não estão poluídos pelos conceitos de eu e meu que se baseiam no corpo e lar. Então esse é o falso ego, né? O falso ego é esse eu que está baseado na identificação do corpo e desse meu que é tudo que está relativo à existência desse corpo, né? As posses, né? O desfrute, tudo isso que está relacionado ao corpo material é meu. Então eu e meu, nesse sentido ilusório de ser, é o falso ego, e a alma mais elevada já saiu desse ponto e já compreendeu a situação transcendental de Deus em seu coração, né? Como o Senhor Vishnu, que é uma expansão do Senhor Krishna, que é exatamente o Senhor Krishna também, mas é a forma que ele está dentro do nosso coração. Tanto que um capítulo posterior aqui, nós vamos falar da meditação, né, na forma desse Mahapurusha. Como que é a forma desse ser presente dentro do nosso coração. Então vai ter um capítulo que vai ser nesse 12º canto mesmo, que é a descrição sucinta do Mahapurusha, que o Srimad Bhagavata ensina como nós devemos meditar nessa superalma, o Senhor Vishnu, dentro do nosso coração. Então tudo aqui é perfeitamente explicado, né? Shuta Goswami continua falando: o devoto deve tolerar todos os insultos e nunca deixar de mostrar o devido respeito a ninguém, evitando identificar-se com o corpo material. Não deve criar inimizade com ninguém. Ofereço minhas reverências à Suprema Personalidade de Deus, o invencível Senhor Sri Krishna. Simplesmente por meditar em seus pés de lótus, fui capaz de estudar e apreciar esta grande literatura. Nesses versos, a gente deve entender que devemos usar a nossa energia para meditar, né? Aqui, como o Shuta está falando, simplesmente por meditar nos seus pés de lótus, fui capaz de apreciar, né? De realizar essas palavras do Srimad Bhagavatam. Então, em relação ao meio externo, quando você estiver vivendo a sua vida espiritual, resta a você a tolerar os insultos das pessoas, porque elas não entendem, né? Como o Cristo falou, né? Perdoai, porque eles não sabem o que fazem, né? Eles tentam matar o espírito a todo momento, mas isso é impossível. Então, vamos respeitar a posição que as pessoas escolheram estar, né? Seja em ignorância ou sabedoria, vamos tolerar, né? Os insultos, não vamos deixar o nosso falso ego se manifestar igual aqui no Maharaja Janamejaya, né? Com essa ira de querer vingar o pai, porque nós vamos ter conhecimento, tolerando com o conhecimento, né? Porque você já não está mais sendo assediado por Maya, porque Krishna está te conduzindo. Então, se você não se identifica com o seu corpo material, você não vai criar inimizade com ninguém, né? Porque você vai ver que o falso ego é que luta contra outro falso ego. O espírito rendido a Krishna, ele simplesmente manifesta amor por todos os seres, né? Até mesmo pelos inimigos, os ditos inimigos, né? Porque não tem amigos e inimigos. Isso é dualidade relativamente ao falso ego. Para o devoto puro, todos são servos amorosos de Krishna, e ele tenta acordar cada alma passando, né, esse conhecimento do Srimad Bhagavatam, do Bhagavad Gita, ou o seu próprio exemplo realizado de ser. Então aqui no verso 36, Shaunaka Rishi,
que estava sendo instruído por Shuta Goswami, disse: ó gentil Shuta, por favor, narra-nos como Paila e outros inteligentíssimos discípulos de Srila Vyasadeva, que são conhecidos como as autoridades modelo da sabedoria védica, falaram e revisaram os Vedas. Então, aqui, como eles são sábios, né, gostam de estudar, e eles quiseram saber sobre os Vedas, né? Então, Shuta Goswami disse: ó Brahmana, primeiro a vibração sutil do som transcendental apareceu no céu do coração do sublime Senhor Brahma, cuja mente estava perfeitamente fixa em realização espiritual. Pode-se perceber esta vibração sutil quando se faz cessar toda audição externa. Aqui está mostrando como apareceu os Vedas. Então, através desse som primordial que se passou ao Senhor Brahma, tudo mais se expandiu no conhecimento, né? O Om, né, que é a semente espiritual de onde nasce toda a árvore do conhecimento védico. Então, porque o Srimad Bhagavatam é a literatura védica suprema, os sábios encabeçados por Shaunaka desejavam remontar a sua origem. O Bhagavatam é o fruto maduro da árvore védica que veio de algum lugar, e aqui Shuta Goswami está falando que a primeira coisa foi uma vibração sutil do som transcendental que entrou no céu do coração do Senhor Brahma. Por isso há uma sucessão discipular que vai até o Senhor Brahma, né, que é a sucessão de 4 escolas que tem, uma das, né? E depois ele diz: por adorarem esta forma sutil dos Vedas, ó Brahmana, os sábios místicos purificaram seus corações de toda a contaminação causada pela impureza da substância, atividade e executor, e dessa maneira libertam-se dos repetidos nascimentos e mortes. Então, adorando essa forma sutil dos Vedas, né, essa semente transcendental que entrou no coração do seu Brahma, os sábios, eles purificam seus corações, né, de toda a contaminação que é causada pelas impurezas das atividades, né, materiais, e eles se libertam, né? Tamanho é o poder desse mantra, né, que vai falar. Ele diz: daquela vibração sutil transcendental surgiu o Omkara, composto de 3 sons. O Omkara tem potências imperceptíveis e manifesta-se automaticamente dentro de um coração puro. É a representação da verdade absoluta em todas as suas 3 fases: a personalidade suprema, a alma suprema ou localizada e a suprema verdade impessoal. Este é um cara que, afinal de contas, é não material e imperceptível, é ouvido pela superalma, embora ele não possua ouvidos materiais ou quaisquer outros sentidos materiais. Toda a expansão do som védico desenvolve-se a partir do Omkara, que surge da alma, dentro do céu do coração. Ele é a designação direta da superalma, a verdade absoluta que se origina a si mesma, e é a essência secreta e a semente eterna de todos os hinos védicos. Os sentidos de alguém adormecido, por exemplo, não funcionam enquanto ela não acorda. Portanto, quando ele é acordado por um ruído, pode-se perguntar: quem ouviu o ruído? Então, as palavras Shupta Shrotri neste verso indicam que o Senhor Supremo, dentro do coração, ouve o som
e acorda as entidades vivas adormecidas. As atividades sensoriais do Senhor sempre funcionam no nível superior. Em última análise, todos os sons vibram no céu, e na região interna do coração existe uma espécie de céu destinada à vibração de sons védicos. A semente ou fonte de todos os sons védicos é esse Omkara. Confirma isto a afirmação védica Om It Etat Brahmano Nidistam Nama. A elaboração completa do som védico original é o Srimad Bhagavatam, o mais grandioso de todos os textos védicos. Aqui nós estamos vendo a importância desse Bhagavatam, né? É como você plantar uma sementinha, vai gerar toda a árvore védica, e o fruto dessa árvore é o Srimad Bhagavatam, composto, né, por Srila Vyasadeva, a encarnação literária de Krishna, que veio a esse mundo para nos fornecer, né, esse tesouro, essa dádiva. E por isso devemos, assim, substancialmente, com a nossa vontade, né, com o nosso desejo, temos que nos absorver nesse conhecimento para entender tudo isso que acontece à volta, né, dessa falsa percepção do corpo, do mundo material. O que é isso tudo? O que é a vida? Você vai ficar assim totalmente afiado em conhecimento perfeito depois que estudar o Srimad Bhagavatam, que vem lá do seu Brahma como uma semente, né? Então essa semente vai se manifestar como um fruto dentro do seu coração. Seu coração tem um cantinho para manifestar o sabor desse fruto, se você realmente se render aos pés de lótus, né, do Senhor Krishna, e se absorver nesse conhecimento. Esse conhecimento é a própria presença de Krishna, né? Srimad Bhagavatam. E daí Shuta Goswami começa a dizer, né, o Omkara exibiu os 3 sons originais do alfabeto, A, U e M. Esses 3, ó eminentíssimos descendentes de Brigo, sustentam todos os diferentes aspectos tríplices da existência material, incluindo os 3 modos da natureza, os nomes de Rig, Jajur e Samavedas, as metas conhecidas como os sistemas planetários Bur, Burvar e Swahar, e as 3 plataformas funcionais chamadas consciência desperta, sono e sono profundo. Então, né, A1, como a gente fala, né, essas 3 letras representam tudo aquilo que são os diferentes aspectos, né, tríplices da existência material, essa trindade, vamos dizer assim. Tudo está incluído, né, nesse som védico, né, o Om, o A1. E desse Omkara, o Senhor Brahma criou todos os sons do alfabeto: vogais, consoantes, semivogais, sibilantes e outros, distintos por características tais como a medida longa e a breve. Tudo se originou dessa semente transcendental. Todas as línguas, todos os alfabetos, letras. Então é impressionante isso, né? E esse Om, ele representa Deus, né? O Todo-Poderoso Brahma serviu-se dessa coleção de sons para produzir de seus 4 rostos os 4 Vedas, que apareceram junto com o sagrado Omkara, e as 7 invocações Vyarti. Sua intenção era propagar o processo de sacrifício védico segundo as diferentes funções executadas pelos sacerdotes de cada um dos 4 Vedas. Brahma ensinou esses Vedas a seus filhos
que eram ilustres sábios entre os brahmanas e peritos na arte da recitação védica. Eles, por sua vez, aceitaram o papel de acharyas e transmitiram os Vedas a seus próprios filhos. Desse modo, através dos ciclos das 4 eras, geração após geração de discípulos, todos firmes e fixos em seus votos espirituais, receberam estes Vedas por sucessão discipular. E no final de cada Dwapara Yuga, os Vedas são revistos em divisões separadas por eminentes sábios. Ao observar que, devido à influência do tempo, a duração de vida, a força e a inteligência da humanidade estavam diminuindo, eminentes sábios receberam inspiração da personalidade de Deus situado dentro de seus corações e dividiram sistematicamente os Vedas. Porque, a influência do tempo, a duração de vida, a força e a inteligência da humanidade estavam diminuindo. Então, eles tiveram que dividir esses Vedas. Ó Brahmana, na presente era de Vaivasvata Manu, os líderes do universo, encabeçados por Brahma e Shiva, solicitaram à Suprema Personalidade de Deus, o protetor de todos os mundos, que salvasse os princípios religiosos. Ó afortunadíssimo Shaunaka, o onipotente Senhor, exibindo uma centelha divina de uma porção de sua porção plenária, apareceu então no ventre de Satyavati, como filho de Parashara. Sob essa forma conhecida como Krishna Dvaipayana Vyasa, ele dividiu o Veda em 4. Aqui aparece, Vyasadeva, que é quem escreveu, quem recitou, fez essa literatura toda aqui védica. Srila Vyasadeva separou os mantras do Rig, Atharva, Jajur e Samavedas em 4 divisões, assim como alguém separa em montes uma coleção de joias misturadas. Dessa maneira, ele compôs 4 textos védicos distintos. Quando o Senhor Brahma, com suas 4 bocas, falou pela primeira vez os 4 Vedas, esses mantras estavam misturados, como uma coleção desordenada de vários tipos de joias. Então, Srila Vyasadeva apareceu e dividiu os mantras védicos em 4 seções, chamadas Samhitas, que assim se tornaram os textos védicos conhecidos como Rig, Atharva, Jajur e Samavedas. O poderosíssimo e inteligente Vyasadeva chamou 4 de seus discípulos, ó Brahmana, e confiou a cada um deles um desses 4 Samhitas. Srila Vyasadeva ensinou o primeiro Samhita, o Rig Veda, a Paila, e deu a essa coletânea o nome Bhavrika. Ao sábio Vaisampayana, ele falou a coletânea dos mantras do Jajur, chamada Nigada. Ele ensinou os mantras do Samaveda, designados como Chandoga Samhita, a Jaimini, e falou o Atharva Veda a seu querido discípulo Sumanto. Após dividir o seu Samhita em 2 partes, o sábio Paila falou a Indrapramiti e Bhaskala. Bhaskala dividiu então sua coletânea em 4 partes, ó Bhargava, e ensinou-a a seus discípulos Bodhya, Gyanavalkya, Parashara e Agnimitra. Indrapramiti, o sábio autocontrolado, ensinou seu Samhita ao erudito místico Munkadeya.
cujo discípulo Devamitra mais tarde transmitiu as divisões do Rig Veda a Saubhari e outros. Segundo Sridhara Swami, Madhukeya era filho de Indraparamiti, de quem ele recebeu o conhecimento védico. O filho de Mankukeya, chamado Sakalya, dividiu sua própria coletânea em 5, confiando a Vatsya, Mudgala, Salya, Gokalya e Shishira, cada uma das subdivisões. O sábio Jatukarnya também era discípulo de Shakalya, e depois de dividir o Samhita que recebera de Shakalya em 3 partes, ele acrescentou uma 4ª seção, um glossário védico. Ele ensinou uma dessas seções a cada um de seus discípulos, Balaka, o segundo, Paila, Jabala e Viradya. Bhaskali reuniu os textos do Valakya Samhita, uma coleção de todos os ramos do Rig Veda. Esta coletânea foi então recebida por Valayani, Bhadya e Kashara. Dessa maneira, esses vários Samhitas do Rig Veda foram conservados através da sucessão discipular por esses Brahmanas santos. Apenas por ouvir sobre a distribuição dos hinos védicos, como fizemos agora, a pessoa vai se libertar de todos os pecados. Os discípulos de Vaishampayana tornaram-se autoridades no Atharva Veda e ficaram conhecidos como Charakas, porque executaram votos estritos para livrar o seu guru do pecado de matar um Brahmana. Certa vez, Janavalkya, um dos discípulos de Vaishampayana, disse: ó mestre, que benefício obterás dos insignificantes esforços desses teus fracos discípulos? Vou eu mesmo executar alguma penitência extraordinária. Ouvindo essas palavras, o mestre espiritual Vaishampayana ficou furioso e disse: vai embora daqui, basta, ó discípulo insultador de Brahmanas. Além disso, deves devolver agora mesmo tudo o que te ensinei. Srila Vaishampayana está virado porque um de seus discípulos, Janavalkya, estava insultando os outros discípulos, que eram, afinal, brahmanas qualificados. E assim como um pai se perturba quando um filho trata mal os outros filhos, o mestre espiritual fica muito aborrecido se um discípulo orgulhoso insulta ou maltrata os outros discípulos do Guru. Janavalkya, o filho de Devarata, então vomitou os mantras de Ajurveda e foi embora dali. Os discípulos reunidos, olhando com avidez para aqueles hinos de Ajur, assumiram a forma de perdizes e os recolheram. Essas divisões de Ajurveda, por isso, ficaram conhecidas como o belíssimo Taittiriya Samhita, ou seja, os hinos reunidos pelas perdizes. Segundo Sridhara Swami, é impróprio que um Brahmana recolha o que foi vomitado. Por isso, os poderosos discípulos Brahmanas de Vaishampayana assumiram a forma de titiras, perdizes, e reuniram os preciosos mantras. Meu querido Brahmana Shaunaka, Janavalkya desejou então encontrar novos Jajur mantras, desconhecidos até de seu mestre espiritual. Com isso em mente, ele ofereceu esmerada adoração ao poderoso Senhor do Sol. Sri Janavalkya disse: ofereço minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus,
que aparece como o Sol. Estás presente como o controlador das 4 espécies de entidades vivas, a começar do Senhor Brahma e indo até as folhas de relva. Assim como o céu está presente tanto dentro quanto fora de todo ser vivo, existes tanto dentro dos corações de todos como a superalma, quanto externamente sob a forma do tempo. Assim como o céu não pode ser coberto pelas nuvens presentes dentro dele, nunca és encoberto por nenhuma falsa designação material. Com o transcurso dos anos, que se constituem dos diminutos fragmentos do tempo, chamados Kshanas, lavas e nimeshas, mantens sozinho este mundo, evaporando as águas e devolvendo-as como chuva. Essa oração não é oferecida ao Deus do Sol como uma entidade independente ou autômata, senão que é a suprema personalidade de Deus, representado pela deidade solar, sua poderosa expansão. De modo que ele fez essa oração ao Deus do Sol para encontrar novos Jajur mantras desconhecidos, já que ele teve que depositar ou vomitar todo o seu conhecimento, porque o mestre dele ficou revoltado pela atitude arrogante dele diante de seus irmãos espirituais. E aí, Yajnavalkya continua a oração dizendo: ó refulgente e poderoso Senhor do Sol, és o líder de todos os semideuses. Medito com toda a atenção em teu globo incandescente, porque para aqueles que te oferecem preces 3 vezes ao dia, segundo o sistema védico, transmitido em sucessão discipular autorizada, queimas todas as atividades pecaminosas, todo o sofrimento consequente e mesmo a semente original do desejo. Estás presente em pessoa como o Senhor que habita os corações de todos os seres móveis e inertes, que dependem por completo de teu refúgio. De fato, animas suas mentes, sentidos e áreas vitais, materiais a agir. O Piton da escuridão, com sua boca horrível, subjugou e engoliu o mundo, que inconsciente ficou como que morto, mas lançando teu olhar misericordioso sobre a humanidade adormecida, tu, com o dom da visão, a despertas. Portanto, és muito magnânimo. Nas 3 junções sagradas de cada dia, ocupas os piedosos no caminho do bem último, induzindo-os a executar deveres religiosos que os situam em sua posição espiritual. Em relação a esse verso, segundo a cultura védica, as 3 classes superiores da sociedade, que são as classes intelectuais, política e mercantil, ou os brahmanas, os kshatras e os vaixas, eles têm um vínculo formal com o mestre espiritual através da iniciação e recebem o mantra Gayatri para cantarem. E esse mantra de purificação é cantado 3 vezes ao dia, ao nascer do sol, ao meio-dia e ao pôr do sol. Calculam-se os momentos auspiciosos para a execução dos deveres espirituais de acordo com a trilha do sol no céu. E esta distribuição sistemática dos deveres espirituais é atribuída nessa passagem ao sol como o representante de Deus. Os brahmanas cantam o Gayatri mantra para adorar o sol, e
que através dessa adoração, né, os pecados, como fala aqui, todas as atividades pecaminosas, todo o sofrimento consequente e mesmo a semente original do desejo são, né, destruídas. Então isso aí vai iluminar a pessoa que está iniciada dentro desse processo védico a se iluminar e se purificar mais facilmente para atingir essa consciência transcendental. Porque nesse verso diz, né, que o píton da escuridão, que é a natureza material, nos engolindo, né, com a sua boca horrível, subjugou e deixou o mundo todo inconsciente. Então as pessoas estão como quase que mortas, né, em suas consciências. E aí, recitando esse Gayatri Mantra, a gente ilumina, desperta a consciência. E ele continuou, né, fazendo a oração ao sol, dizendo: tal qual um rei desta terra, viajas por toda parte, difundindo o medo entre os ímpios, enquanto as poderosas deidades das direções de mãos postas oferecem-te flores de lótus e outros respeitosos presentes. Portanto, meu Senhor, em atitude de oração, estou me aproximando de teus pés de lótus, que são honrados pelos mestres espirituais dos 3 mundos, porque espero receber de ti mantras do Yajurveda, que ninguém mais conhece. Shuta Goswami disse: satisfeito com semelhante glorificação, o poderoso Deus do Sol assumiu a forma de um cavalo e presenteou o sábio Gyanavalkya com Jajur mantras até então desconhecidos na sociedade humana. Dessas incontáveis centenas de mantras do Yajurveda, o poderoso sábio compilou 15 novos ramos de escritura védica, que ficaram conhecidos como o Vashasaniya Samhita, porque foram produzidos dos pelos da crina do cavalo e que foram aceitos em sucessão discipular pelos seguidores de Kanva, Madhyandina e outros sábios. Jaimini Rishi, a autoridade do Samaveda, teve um filho chamado Sumanto, e o filho de Sumanto foi Sutvan. O sábio Jaimini falou a cada um deles uma parte diferente do Samaveda Samhita. Sukarma, outro discípulo de Jaimini, foi um grande erudito. Ele dividiu a poderosa árvore do Samaveda em 1000 Samhitas. Então, ó Brahmana, 3 discípulos de Sukarma, que foram Hiranyanaba, filho de Kushala, Paushandi e Avantya, que eram avançadíssimos em realização espiritual, encarregaram-se dos Sama Mantras. Os 500 discípulos de Paushandi e Avantya ficaram conhecidos como os cantores setentrionais do Samaveda, e em tempos posteriores, alguns deles também ficaram conhecidos como os cantores orientais. 5 outros discípulos de Paushajanti, a saber, Laugakshi, Mangali, Kulya, Kushida e Kukshi, receberam 100 sanhitas cada um. Krita, o discípulo de Hiranyanaba, falou 24 sanhitas a seus próprios discípulos, e o auto-realizado sábio Avantya encarregou-se de transmitir as coletâneas restantes. E aqui nesse verso 79, encerramos esse capítulo, a morte de Maharaj Parikshit, e também, né, sobre a narração de como surgiu, né, os Vedas através dessa semente do Senhor Brahman, e como ele se distribuiu através dessa sucessão discipular, né, depois que o sábio Vyasadeva o narrou em 4 partes, e eles foram se subdividindo
E aqui se diz que ao recitarmos ou ouvirmos a distribuição desses Vedas, né, desses Samhitas, acabamos assim purificando também a nossa alma, né, a nossa mente. Então, nos libertamos assim dos desejos pecaminosos somente por ouvir a narração da distribuição dos Vedas, né, dos vários ramos dos Vedas, né? Sama, Jaju, o Atharva e o Rig Veda. Espero que vocês tenham apreciado esse capítulo, né? Entendendo que tudo está sob o controle do Senhor Krishna. Não adianta ficar com raiva dos acontecimentos da sua existência, porque tudo segue um protocolo, né, do destino que está de acordo com as reações kármicas, e você pode sair desse destino da colheita, né, das suas próprias ações, e ficar sob a proteção direta do Senhor Krishna, deixando Ele fazer arranjos na sua vida para você expressar a perfeição do Espírito e depois, iluminado, né, partir para o mundo espiritual. Aqui se dá, né, todas... porque às vezes a gente fala assim, mas por que a pessoa naquela instituição espiritual age daquela maneira? Por que ele está cantando o mantra Gayatri? Né? Então tudo aqui, está tudo definido aqui. Ele adorou, né, ao Deus do Sol, e aí a gente, né, o mantra Gayatri, né, geralmente é conhecido como Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodaya. Geralmente esse é o mantra védico, né, conhecido, mas parece que há mais algumas estrofes aí, né, Dhimahi, você medita no Deus Sol para que ele ilumine a sua inteligência, para você realizar a suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, que está dentro do seu coração. Então todos os mundos, né, Om Bhurbhuva Swaha, os planetas inferiores, intermediários, superiores, né, que todos é iluminado, tudo é mantido pela refulgência desse ser, né, poderoso, que é a expansão de Krishna, o Sol, que está mantendo todo esse universo. E ao adorar, né, esse poderoso ser, o nosso coração também, em representação simbólica, orgânica, é considerado como o Sol do nosso corpo. Então nosso coração é ativado com a adoração ao Sol e recebemos, né, os benefícios naturais dessa adoração, reforçando, né, afiando a nossa inteligência com mais luz para ter essa visão consciente de Deus, para sairmos da boca, né, desse píton que deixa as pessoas na escuridão, e as pessoas nesse mundo estão se movendo assim como zumbis mesmo, né? Sem nenhuma consciência espiritual. Então vamos levar esse Srimad Bhagavatam para o maior número de pessoas, e essa é a intenção de eu estar fazendo essas aulas atuais, para colocar as pessoas, né, colocar para as pessoas a disponibilidade dessa escritura, que é o fruto maduro de todo o conhecimento, né? Imaginamos assim, como eu disse anteriormente, uma sementinha que é colocada lá quando o Senhor Brahma surge e cria o universo, e aí essa árvore vai crescendo, vai se manifestando em várias ramificações, e no fim, né, Srila Vyasadeva, que é o compilador, né, a encarnação literária de Deus, depois de ele compilar toda a literatura védica, né, e distribuí-la entre os seus filhos, seus discípulos, ele fica, né, assim, ainda insatisfeito, e aí Narada Muni pede para ele recitar o Srimad Bhagavatam, que fala assim diretamente, né, cada palavra desse Bhagavatam é referente diretamente à suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, e aí se torna assim a essência
né, a essência de todo o conhecimento védico, e se você lê esse Srimad Bhagavatam, você está desfrutando automaticamente, né, o sabor de todo o esforço dessa árvore védica em produzir essa consciência divina no nosso coração. Ok? Então espero que vocês tenham gostado, né? Meditem, ouçam mais aulas, se alguém puder, compre o Srimad Bhagavatam, o Bhagavad Gita, né? Vamos aprender juntos, associando as nossas inteligências e realizações para podermos, né, nos preparar adequadamente, né, nessa universidade material. Vamos sair aí como doutores PhD em ciência espiritual e entrar nessa situação de paz interna, confiança plena e absoluta em Krishna, Vishnu no nosso coração e continuar a nossa vida dentro dessa eternidade que sempre se expande em amor e sabedoria, eternamente, né? Dessa forma humana, estamos num determinado estágio para alcançar esse propósito da vitória sobre o falso ego, sobre a matéria. Ok? Então, muita luz no coração de todos vocês, que o Senhor Krishna abençoe cada alma que está se esforçando aqui, ouvindo cada aula dessa, ou seja, que está entrando nos mistérios do Srimad Bhagavatam, e que possamos, pela graça de Deus, né, continuar esse estudo e narrar todo o Srimad Bhagavatam, que é a intenção, né, superior que Krishna deposita em cada pessoa nesse mundo para espalhar esse conhecimento. Todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitaya, o Mahamantra, Hare Krishna. Todas as glórias são aos devotos, né, reunidos, Haribol.